Uma nova e revolucionária técnica foi desenvolvida para a edição de genomas. Ó, edição, o que é editar? É você modificar uma coisa que já está escrita, beleza? O mecanismo consiste em um sistema de reconhecimento do sítio da região do genoma, onde haverá a mudança do gene combinado, com um mecanismo de corte e reparo. Então, corta, retira e repara aquele DNA. Assim, após o reconhecimento do local onde será realizada a edição, uma nuclease, uma enzima que ataca o ácido nucleico, corta as duas fitas de DNA. Uma vez cortadas, mecanismos de reparação do genoma tendem a juntar as fitas novamente. E nesse processo, um pedaço de DNA pode ser removido, pode ser adicionado ou até mesmo trocado por outro pedaço de DNA. Essa aí é o mecanismo da CRISPR, né? Ela foi, inclusive, deu o Nobel de Medicina e Fisiologia, e é uma das promessas da terapia gênica. A gente vai tentar modificar, a gente já está fazendo isso, já tem vários estudos no mundo acontecendo para tentar modificar o genoma, a receita de um ser vivo. Será muito importante. Por quê? Porque nesse contexto, uma aplicação biotecnológica dessa técnica envolveria o diagnóstico de doenças. Não, a gente já faz diagnóstico de doença, por exemplo, com PCR em tempo real, beleza? Com sequenciamento, então você só precisa identificar. Ele falou de editar. Diagnóstico de doença é você saber se a pessoa tem aquela doença ou não, tem aquele gene ou não. Isso a gente já faz sem precisar dessa tecnologia. Identificação de proteínas. Para identificar proteínas, a gente pode fazer tem várias e várias metodologias químicas que vão identificar proteínas. Tá certo? Você pode fazer uma cromatografia, por exemplo, você vai identificar proteínas, uma eletroforese, você vai identificar proteínas, ver peso molecular, ver composição, se é uma proteína que tem mais radicais de aminoácidos ácidos, básicos ou neutros, enfim. Não precisa disso para identificar proteína. Rearranjo de cromossomos. Para identificar rearranjo de cromossomo, você já tem a citogenética, que é já muito bem desenvolvida. A gente já consegue identificar com muita precisão rearranjos cromossômicos. E ela não vai fazer rearranjo cromossomico. Perceba que falou no genoma, modificar o genoma. Modificação do código genético. Eu acredito que muita gente marcou isso aqui. Porque ainda não fixou na cabeça o que é o código genético. O código genético é um código, tá certo? É um conjunto de instruções que basicamente quase todos os seres vivos seguem da mesma forma. Tem algumas diferenças entre bactérias e os eucariotos, tá certo? Mas basicamente ele é universal. Então você não está mudando o código genético. O código genético é aquela instrução que o ribossomo faz quando detecta uma trinca do RNA mensageiro, que é o códon, e aí vem o RNA transportador com o anticódon e se liga aquele códon trazendo um determinado aminoácido. Isso é o código genético. Você não altera isso aí, certo? A gente não vai conseguir alterar o código genético e a gente não tem nenhuma intenção em mudar o código genético. Então, por eliminação, letra E, correção de distúrbios genéticos. Aí sim, porque você veja lá no enunciado que se falou em editar, em modificar sequências de DNA. Então imagina, você tem uma pessoa que tem um determinado gene que está alterado e esse gene está causando uma doença. Exemplo, a distrofia muscular do Duchenne, por exemplo. Então você tem um gene que ele tem uma mutação e essa mutação está fazendo com que a pessoa tenha uma alteração muscular e desenvolva uma distrofia muscular. Com esse mecanismo, você vai nas células, edita esse gene, arrancando, por exemplo, esse pedaço defeituoso ou trocando por um pedaço normal, um pedaço que é ativo, e aí você acabou de fazer uma correção de um distúrbio genético. Essa é a grande promessa da CRISPR para o século XXI, para esses anos aí que vem de evolução científica. Beleza, gente? Então, letra E.